Será que existe um melhor segmento que você vai poder trabalhar, enfim, que você vai conseguir ganhar mais dinheiro? É isso que a gente vai falar na live de hoje, tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam todos... sintam-se à vontade, estão em casa. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Henrique Serra. E eu sou o Bruno Garcia. E a gente está tentando aqui nessa série de lives trazer um pouco mais de conhecimento sobre o mercado das licitações, visando sempre, como o Bruno já falou, ou fazer com que você crie um faturamento com as licitações, ou até mesmo ampliar o faturamento se você já tiver uma empresa aberta aí, já estiver focando a expansão dos seus clientes. Pessoal, existe um segmento ideal para você trabalhar com licitações? Antes de falar isso, eu preciso te dizer o seguinte, talvez você já saiba, talvez você ainda não saiba, você seja um novato nesse segmento, talvez você já venda ao governo, enfim. O governo, ele compra de absolutamente tudo, né? Para você que já conhece um pouco nossa história, sabe aí que a gente trabalha com consultoria e a gente representa hoje várias empresas e a gente já representou ao longo desses 4 anos de consultores muitas empresas de diferentes, inimagináveis nichos aí que você não vai nem passar pela tua cabeça, enfim. A gente já trabalhou com tudo mesmo, já vendemos aí desde papel sulfite até mesmo massa asfáltica aí, serviço de locação de máquina, muita coisa mesmo, tá bom? São só alguns exemplos do que a gente já trabalhou aqui. Então, o governo, a gente até falou um pouco melhor na live de ontem, o governo ele compra de absolutamente tudo, todos os dias, né? É meio clichê, mas é a pura realidade. E aí, talvez você esteja trabalhando, você já tenha uma empresa atuando num determinado nicho, num determinado ramo de atuação, e aí você, sei lá, de repente você tem um nicho diferentão aí. Por exemplo, todo ano a gente vai numa empresa da Cursing Company e o nicho de atuação deles é reprodução humana, animal. Produção assistida e reprodução humana. Exato, alguma coisa assim. Ou seja, eles ficam incubando ali, fazendo reprodução mesmo, né, de vidas aí, animais e humanas também, enfim. É um nicho muito específico, muito diferente, né, de tudo que a gente já viu. E no momento, aí fica aí só para cargo de você conhecer um pouquinho mais os bastidores. No início a gente teve até um pouco de medo, né? Caramba, será que tem mercado para esse nicho? E tem, tá? E tem. Incrível, eles faturam muito. E faturam alto, faturam gigante. Inclusive, né? Eles não são EPP, tá, galera? Já superaram o limite de EPP. São poucas as empresas no Brasil que fazem isso, então eles estão no mar azul, né? Nadando de braçada aí, mas enfim, não é sobre isso que a gente quer falar hoje. O que eu quero te dizer é que, independente do nicho que você atue, ou independente do nicho que você pretenda atuar, você que ainda vai começar, né, abrir uma empresa do zero, dá para vender de tudo mesmo, tá bom? Já vimos diversas, até pintinho, para você ter ideia, pintinho de um dia de vida o governo compra, tá? Só para você ter uma ideia aqui do que é que ele está comprando. Pasmem, o nome chama pinto de um dia. Pinto de um dia. É o nome, a descrição técnica do objeto. E outras coisas aqui que o horário não nos permite dizer, tá bom? Agora que você já sabe que o governo ele compra de tudo, né? E todos os dias ele está fazendo aquisição, exceto sábado, domingo, feriado, normal, né? Esses dias o governo não trabalha mesmo. Existem empresas hoje no Brasil que são focadas apenas para licitação, né? A maioria dos nossos clientes aqui, eles são empresários e também vendem para o mercado privado. A maioria. São empresas que já atuam, né? Já atuavam, vendiam no mercado privado, já tinha sua loja ou não, né? Fábricas e tudo mais. E aí decidiram apenas expandir suas vendas, né? Expandir sua cartela de clientes e ampliar seu mercado vendendo para o governo. A gente representa hoje, aí, cerca de 80% dos nossos clientes são empresas assim. Mas a gente também tem clientes que a empresa dele é um escritóriozinho, né? Não tem fachada nenhuma. Se você tacar naquele Google Earth lá, você vai ver lá no Google Street lá, né? Que a empresa realmente não tem nada, é uma portinha de nada ali, um balcão. E o cara fica só vendendo para o governo, né? A empresa focada, ele abriu a empresa para vender para o governo, ele não trabalha no público privado. Exatamente, tá? Ele não está nem buscando o público privado. Muitas empresas até não tem nem site, nem nada, né? Por quê? Porque quando você trabalha com o governo, quando você abre uma empresa para licitação especificamente, a empresa ela tem várias características. Uma delas é que você tem vários quinais. Então, é uma empresa montada especificamente para licitação.
é uma empresa cheia de quinais. E esse tipo de empresa, esse tipo de empresário, ele não precisa ficar correndo atrás dos seus clientes. Então, ele não tem necessidade de montar um site, por exemplo, de ter um atendimento ao cliente. Não, nada disso, tá? Então, são empresas realmente bem pequenas ali, que às vezes você nem percebe que é uma empresa, mas é. E o cara, ele fica só contratando e ganhando licitação o dia inteiro, né? Fechando vários contratos com o governo para que o governo venha até ele. Esse é a grande sacada da licitação. É o governo, no momento que você vence uma licitação, o governo ele vai olhar ali e vai falar, beleza, aquele produto que eu licitei, esse cara aqui ganhou, né? Essa empresa aqui ganhou. Então, eu vou lá, faço contato com ele, peço o material. Então, muitas empresas trabalham dessa forma hoje, tá certo? Essa, galera, é uma das maneiras que você tem, uma das estratégias de você atuar nas licitações, com segmentos diversificados, você não focar em um. E aí, a gente vai falar agora basicamente do ponto bom e o ponto ruim dessa estratégia. Todas as estratégias, independente de qual você escolha, tem lado bom e lado ruim. E eu sei que a pergunta é os melhores segmentos, a gente vai falar isso mais para frente. Primeiro, a gente vai falar um pouco da estratégia. Uma empresa que escolhe diversificar a sua gama de atuação, ela tem vários segmentos que ela atua, o ponto positivo dela, primeiro, ela não fica refém de um único mercado. Então, por exemplo, se ela vende basicamente um produto, e esse produto está em crise ou por acaso o governo deixa de comprar por algum motivo, ela não fica refém. Exemplo da situação atual. Se sua empresa trabalha só com eventos, é provável que nesse período de pandemia ele está faturando menos, quase zero. Se não estiver faturando zero, por quê? Se ele trabalha só com eventos, os eventos estão proibidos. Então, ele fica refém daquele segmento. Se aparece alguma situação que prejudica o segmento, ele também é afetado. Então, esse é um ponto ruim. Ponto bom de você trabalhar com vários é justamente você conseguir diversificando. Eu anotei aqui, outro ponto bom, eu tô acabando falando os dois, eu queria falar um e o Bruno falava o outro, mas eu acabei matando aqui já falando um e outro. Você fica com um certo conhecimento de vários segmentos, então você tem oportunidades de se especializar depois. Então, quem está começando, muitas vezes começa vendendo vários, e você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a legislação do segmento de material elétrico, um pouco mais do segmento de material de escritório, um pouco mais de gráfica, um pouco mais de outro. Então, você fica com conhecimento de vários mercados. Então, esse é um ponto positivo também. Outro ponto positivo são mais oportunidades. Quanto mais segmentos você tem, automaticamente mais licitações você está apto a vender, participar, porque existe muito mais oportunidades. A gente já fala isso todas as lives, mas sempre é bom falar de novo, porque eventualmente o pessoal não assiste todas. Por dia, eu falo sem medo de ser feliz, numa média, sai mais de 200 licitações apenas no Comprasnet. Se você olhar aí agora, você vai ver que tem pelo menos umas 200 publicadas no dia de hoje. Então, quanto mais segmentos você atua, maior é a sua gama de oportunidades, consequentemente, fica mais fácil, em tese, você ganhar uma licitação. É mais difícil você ficar parado, né? Porque todo dia está saindo uma licitação, pode ser que um segmento ou outro fique um pouco mais encostado ali, mas sempre vai ter alguma coisa que você vai estar trabalhando, né? E qual que é o lado ruim, então, né, de você atuar com diversos segmentos, e aí, igual o Sérgio já falou, não tem certo e errado, existem estratégias diferentes, você busca a estratégia que for adequada para você, né? Mas o ponto ruim de empresas, assim, cheio de quinais, é o quê? É que você nunca vai ficar especialista em nada, né? Você vai ter um conhecimento superficial de um monte de coisa, mas você não vai ter conhecimento de um segmento só. Por exemplo, você nunca vai ser referência. Se você decide trabalhar com lâmpada, por exemplo, material elétrico como um todo, você nunca vai ser referência no mercado de material elétrico, tá? Vai ser mais difícil pessoas conhecerem você, conhecerem sua marca, se você pensa já em crescer, realmente ampliar isso daí, trabalhar até com o mercado privado, por que não também, né? Tem nada de errado com isso. Vai ser um pouco mais difícil você ter um conhecimento de marca. Por quê? Porque cada hora você está vendendo uma coisa. Diferentemente, se você focasse num segmento só, né? Eu vou focar no segmento de material elétrico. Vai passando o tempo, você vai ter um monte de licitação ganha, né, vencida, naquele segmento somente. Então, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar ficando conhecido aí como empresas, né, que forte naquele segmento, naquele ramo. A gente, por exemplo, aqui a gente representa, de vez em quando, também, empresas, né, participando de licitações presenciais para eles, né, e eles, hoje, a gente vai na licitação, os caras perguntam a empresa que a gente fala a empresa, e ele já fala, vocês vendem não sei o quê, né?
É uma empresa forte nisso. Por quê? Porque ganha um monte de licitação e, como é um mercado ainda relativamente pequeno, acaba que um conhece o outro, né? Você acaba conhecendo seus concorrentes, não tem jeito, tá certo? Então, é um mercado um pouco explorado ainda e isso permite você, quando você pega e foca num determinado segmento, você se tornar referência naquele mercado. E apenas para vocês entenderem como realmente não tem nada de errado com isso, eu vou trazer uma analogia no mercado privado. Se você for, por exemplo, na Leroy, a Leroy ela vende basicamente tudo de material para que você precisa. Material de construção, material elétrico, tem material de jardinagem. Não tem, em tese, uma especialidade em nada, mas vende de tudo. E muita gente, às vezes, vai lá porque sabe que vai encontrar o que está precisando. Agora, se você for numa loja que vende especificamente lâmpada, é provável que ela tenha muito mais diversificação de produtos dentro das lâmpadas do que a própria Leroy, porque ela é focada em lâmpada. Então, não existe certo e errado. Ambas ganham dinheiro, ambas conseguem viver disso. Uma pela diversidade de segmentos e uma pela diversidade de materiais dentro de um segmento específico, tá? Então, nas licitações é a mesma coisa. Você encontra pessoas onde tem diversos quinais e vende de tudo um pouco e algumas são mais específicas. Já trazendo um parênteses, qual que é, então, a grande diferença? Como é que as duas conseguem ganhar? A empresa que tem focada em um segmento só, ele busca geralmente uma licitação maior, uma licitação que tem um vulto um pouco maior, então ele vai em licitações maiores, e a que vem de diversos segmentos, ela acaba pegando pequenas licitações, pequenas entre aspas, pequenas que ninguém quer. Né? Aqueles que o grande acha pouco, para ele é muito, porque ele pega um pouquinho de cada um, entendeu? Então, se você vai numa licitação de uma prefeitura, onde ele vai trocar todas as lâmpadas de um poste da cidade, colocar tudo de LED, provavelmente não vai ser aquele cara que vende de tudo um pouco que vai ganhar. Vai ser aquele cara que é especialista em lâmpada. Agora, se ele vai numa licitação, numa reforma de uma instalação onde são poucas lâmpadas, sei lá, 100 lâmpadas, para ele, o cara que fabrica muito não compensa, porque é pouco, mas para ele isso já é muito. Então, ele sai angariando esses pequenas fatias de bolo em todos os segmentos. Então, existe mercado para ambos os casos. Basta você escolher o que você quer. Geralmente, quem está começando, começa abrindo o leque e, com o tempo, ele vai focando no segmento porque ele vai se encontrando ali, beleza? Exatamente. Já pegando um gancho, e a gente já vai dizer qual que é o melhor segmento, na nossa opinião, tá? Fique tranquilo. A gente só está falando aqui para você não chegar perdido e a gente chegar falando do nada. Então, tem todo um contexto por trás, de acordo, claro, com nossa visão, com a nossa experiência. Também isso não vai ser uma verdade absoluta, não vai, enfim, né? Se essa explicação que a gente fez faz sentido para você, ótimo. Só comenta aí, faz sentido, para vocês entenderem. Exato. Só comenta. Se não faz, tudo bem. Vamos lá. Qual que é outro fator ruim de você trabalhar com diversos quinais? Você não consegue, então, a economia de escala, né? Igual eu já falei, quando você é focado num segmento só, vai passando o tempo, você vai ter tanta licitação ganha daquele segmento, tanto pedido sendo feito, que você consegue, então, comprar materiais em grande escala, o que te permite o quê? Ter um desconto na tua compra, né? E para você que já acompanha a gente há um bom tempo, sabe que a gente sempre fala aqui que o preço, você consegue lucro realmente, não é no preço de venda, e sim no preço que você compra, tá bom? Quando você pega e compra bem, sua margem de lucro, consequentemente será melhor, tá? Porque o preço de venda, galera, é meio que tabelado. Claro, às vezes acontece de cair um raio, você vencer uma licitação sozinho, com o preço lá em cima, acontece sim, mas não é a regra. Não é a regra. Né? É uma exceção aí, muito boa por sinal, mas é uma exceção, tá bom? Quando você pega e é focado, então, num determinado segmento e você não sai atirando para tudo quanto é lado, você consegue comprar materiais em grande escala. Claro que isso não vai ser no início também. É preciso que você vença várias licitações, várias, durante um bom tempo, porque o momento que aquela engrenagem começar a rodar, vários pedidos serão feitos meio que todos os dias, tá? Então, a gente já trabalhou com vários clientes assim, que a gente precisou trabalhar com ele uns 6 meses. Claro que nesse período entre 1 mês e 6 meses aí, vai aparecendo uns pedidinhos picados, né? Mas o grosso mesmo, quando realmente começa o pedido todos os dias, é depois de uns 6 meses de trabalho, pelo menos. Então, depois de uns 6 meses de trabalho, aquela empresa ela começa realmente a girar. Por quê? Porque nesses 6 meses iniciais, a gente foi lá e venceu vários contratos, pensando no médio prazo. E no momento em que, quando chegar esse momento de 6 meses aproximadamente, quando você tiver vários pedidos, né, sendo feitos, aí você consegue pegar e negociar com o seu fornecedor. Olha só, cara, eu tenho vários pedidos aqui, vários mesmo.
Consegue fazer um preço bacana para mim? E aí você acaba ganhando uma economia de escala. Esse é um fator, outro fator de você pegar e se especializar num só segmento, tá bom? O Kaique só perguntou, perdeu os primeiros 15 minutos, que dá para ter vários quinais. Dá sim, Kaique, é exatamente isso. Beleza? Dá para ter vários quinais, existem estratégias diferentes e a gente conhece estratégias, empresas, né, que trabalham dessa forma, picada mesmo. A empresa sai se especializando em tudo, vamos dizer assim, né? Sai com conhecimento superficial de vários segmentos e sai vendendo várias coisas aí todos os dias. E não tem nada de errado, pessoal, tá bom? Tá tudo certo também. Apenas estratégias diferentes, tá? Se você me perguntar aqui eu acho melhor, eu vou te dizer já já. Só preciso te dizer mais uma coisa aqui que é ruim de quem trabalha com vários segmentos. Que é o quê? Não, na verdade já falei. Tá? Você não consegue ser especialista em nada, tá certo? Seu conhecimento é só superficial, você não consegue economia de escala e você não será referência no seu mercado, porque você vai vender de tudo, tá bom? Mas, como o Bruno falou, não tem nada de errado. Às vezes, tem muitas empresas que, como eu falei, prefere pegar pequenas fatias de vários bolos do que ter metade de uma fatia de um bolo só. Dependendo da sua estratégia, você consegue faturar igual, até mais do que aquela que é referência no mercado só, tá bom? Não tem nada de errado com isso, você tem que escolher só o que se adequa. Exatamente. E outra coisa que eu acabei raciocinando aqui, a gente vai sempre evoluindo também um pouco mais o pensamento. Por que algumas empresas preferem pegar pequenas fatias? Porque não compromete muito o seu capital de giro. Às vezes, licitações de grande vulto, para você ser especialista, você precisa de um capital alto, para fazer pedidos altos. Você precisa de um capital de giro alto para isso. Então, muitas das vezes a empresa não tem no começo, ou então prefere dividir mesmo. Então, não tem certo e errado, beleza? Vamos então agora, dito isso, agora que a gente já tentou chegar num consenso aqui, vamos tentar falar agora qual que é o melhor segmento. E a resposta, por incrível que pareça, ela é relativa. O melhor segmento para mim pode não ser o para você. Por quê? A gente está falando isso. Porque o mais importante, a gente sempre fala isso, não é por quanto você vende, é sempre por quanto você compra. E até mesmo os fabricantes, por quanto você compra os seus insumos, por quanto que aquilo custa para você. Então, o melhor segmento é aquele que você consegue ter bons fornecedores. Se você está chegando agora e está falando assim, qual que é o segmento que vale a pena? Primeira linha de raciocínio. Eu conheço um fabricante, um distribuidor do quê? Eu conheço um cara que vende talheres descartáveis. Então, eu vou me especializar nesse aqui. Vou começar por esse, porque eu tenho mais chance de ganhar, porque, em tese, eu vou comprar mais barato. Mas, a gente sabe que existe realmente segmentos que movimentam mais dinheiro. Todos movimentam muito, muito mesmo. Se você fazer uma análise, você consegue ver. A gente pode até depois mostrar. De cabeça, eu vou te falar 3 segmentos que realmente... Anotei aqui. Anotou? Opa! Anotei, já fiz uma pesquisinha rápida. Eu vou falar 3 de cabeça. Vou ver se está nos 3 do Garcia. Eu chamo ele de Garça. Vamos lá. Combustível é um que tem muito. Vacina humana tem bastante. E nesse atual segmento, nessa atual crise, né? Eu acho combustível, vacina, óleos e lubrificantes, talvez. Mas vamos lá, fala aí. Bom, vamos lá. Claro que eu não pesquisei em 2020, né? Então, estou contando aqui fora essa crise. Pesquisei o quê? Em 2019. Há formas de você pesquisar o que o governo está comprando mais. Isso não necessariamente será o melhor segmento para você, mas anota aí. É uma ferramenta que chama painel de preços. Lá você consegue levantar vários dados estatísticos, porém, são dados apenas de compras federais realizadas no portal. Federais não, mas realizadas no portal do Comprasnet, tá bom? Não é só federal, por quê? Porque tem prefeituras que licitam por ali e também tem estados que licitam pelo Comprasnet. Então, tudo que foi movimentado no portal do Comprasnet, que hoje, e eu acredito que sempre será o maior portal de compras do governo, né, são os dados que estão lá no painel de preços. Então, eu levantei aqui os dados, o que foi mais comprado pelo governo em 2019, só para você ter uma ideia. Vamos lá. Na sequência, tá? Livro, vacina humana, ônibus, pasme, ônibus teve uma boa aquisição ano passado, carne, né? Carne bovina, material laboratorial diversos, e aí tem vacina, entra frasquinho, tudo que é material de laboratório, querosene, que no caso é o combustível, componentes de veículos e microcomputadores, tá? Você entrando no painel de compras, lá você vê a relação de todos os materiais que mais foram adquiridos, e aí dá para você fazer vários filtros lá para você brincar. Agora, é aquilo que o Serra falou. Isso não necessariamente é o melhor segmento para você. Por exemplo,
Livro disparado lá foi o mais adquirido. Se eu não me engano, apenas no governo federal, no Comprasnet, foram licitados 285 bilhões ou trilhões, não lembro agora de cabeça, tá? Mas acredito que foi bilhões mesmo. 285 bilhões de reais, e aí livro está disparado lá na frente. Então o governo fez uma boa aquisição de livro, não sei o porquê, mas fez, tá? Fato é que comprou um monte de livro lá. Escola, enfim, institutos, né? tem bastante livro coisa. De tudo quanto é jeito, tá? De tudo quanto é tipo. Agora, se você falar para mim, pra gente aqui vender livro, eu vou falar, você tá maluco, não vou fazer isso. Primeiro, não conheço nenhuma editora boa, gráfica, e não entendo bolufas de livro, não sei como que encapa aquele troço, não sei nada. Os tipos de dobra lá que tem, não é nossa praia. Claro, nosso trabalho aqui é licitação, mas partindo do princípio que eu fosse vender um produto pela máquina, não é a nossa especialidade. Ônibus, não conheço ninguém que trabalha com ônibus, então, por mais que seja um segmento que movimente muito, não é o melhor para mim. Porque eu não conheço. Agora, se você falar, por exemplo, o exemplo que eu dei de talher descartável, pô, a gente já conhece um cara que fabrica pão de queijo, tem uma fábrica aqui perto, quem vende material, saco de lixo. Então tem bastante segmento. E esses segmentos, por mais que não estão ali no top 7, top 8 que o Bruno levantou aqui, são segmentos que movimentam milhões. Milhões, eu falo sem medo de ser feliz. Milhões. Milhões até. Eu falo milhões para ser conservador. Todos movimentam milhões. Se você entrar lá, você vai ver. Então, essa análise é você que tem que fazer. E eu vi aqui que teve o Guilherme colocou. Vocês iluminaram uma cidade para mim, metaforicamente falando. Que bom, cara. Que bom. A ideia é essa mesmo, tá? Então, mais importante do que você buscar o segmento que mais gira em questões de valores, é você buscar fornecedores que você consegue bons preços, porque esses segmentos que teoricamente não movimentam muito, movimentam ainda pelo menos milhões. Muita coisa. Muita coisa. E aí você vai conseguir se estabilizar, tá? Inclusive tem um cliente nosso, galera, por incrível que pareça, ele vendeu mais de 500 mil em chá. Chá mate ou preto, não sei qual que era, acho que era mate. Era erva, de ficar bebendo lá no Rio Grande do Sul. O pessoal no Sul consome bastante. Mais de 500 mil apenas com chá. E são coisas que você fala assim, pô, você vai lá olhar o top 10, se você colocar top 50 não vai estar chá. Mais um pedidinho de 500 mil. $500 mil, várias carretas chegando de chá ali. Dá para comprar um carro. E bastante comissão pra gente também. Exatamente. Então, galera, tem bastante segmento. Tem cara que se especializa em chá, saco de lixo, talher descartável, pregador, bico de mamadeira. Porque é a facilidade dele ali, né? Conhece o mercado, conhece o produto. Fralda geriátrica, você vê em hospitais vendem fralda, cadeira de roda. Eu tô dando uns exemplos para vocês despertarem esse senso de, pô, tem segmento, tem esse produto, eu conheço um cara. Então, se você for ver, tem bastante coisa. Móveis de escritório. Eu vi que alguém comentou aqui se material, obras, engenharia, obras como todo, movimenta muito também, tá? O Jarbas comentou a respeito de serviço. A gente fala material aqui, pessoal, mas serviço também tem bastante, tá? É que em números, o serviço ele gira mais do que o material. É que serviços são menos segmentos. E não entenda menos segmentos com menor rotação, giro ali. Exato. Em dinheiro, em valores, serviços são muito mais contratados do que materiais. Agora, material, há diversos tipos de materiais, aí não tem como a gente comparar. Então, por isso que a gente sempre fala de material. Mas no mesmo painel de preços do governo, você consegue consultar serviços também. O Jarbas, que é nosso aluno, eu sei que ele faz serviço de altura. Me corrija se eu estiver errado, Jarbas. Serviço de altura? De treinamento, que mexe com altura, pintura predial, essas coisas. Tá. Né? Dá treinamento para essa galera e tudo mais. Também tem bastante. A Magna mesmo, a gente aqui pela nossa empresa já participamos de várias licitações de serviço de treinamento, de pessoal, tá bom? Que é a nossa praia, a gente gosta de ensinar. Enfim, beleza? Então, só para vocês entenderem, esse painel de preço, ele é diversificado, ele é dividido, né, em materiais e serviços. A análise que o Bruno pegou foi dos materiais. Serviços, obras de engenharia, disparado, certeza. Pode olhar lá que vai estar, entendeu? Dedetização também, tem coisa pra caramba. O próprio locação de automóvel, manutenção de automóvel. Terceirização, porteiro, recepcionista, vigilante. Como um todo. Galera, tem muita coisa. E aí vai. Então, a ideia é que você desperte esse senso. Vou buscar primeiro um cara que tenha um bom distribuidor. Se eu for prestador de serviço, estou dando exemplo de material, porque você tem que buscar um fabricante, né? Um distribuidor, algo do tipo. Se você for prestador de serviço, geralmente é você ou a sua equipe. Então, aí você tem que basicamente tentar enxugar o seu custo para você ter um preço competitivo e, claro, ter a documentação, beleza? Exato. É isso que eu ia falar agora. E não vale
você fazer uma análise somente do material ou do serviço, mas sim também da legislação que rege aquele material, aquele serviço. Por exemplo, se você quer mexer com couro animal, por exemplo, fazer algum artefato que envolva couro, por exemplo, um dos nossos clientes aqui faz isso, ele vende distintivo militar que é confeccionado com couro. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma autorização do IBAMA para poder mexer com esse tipo de material. Então, se você não conhece também a legislação que envolve esse segmento como um todo, talvez este não seja o melhor segmento para você. Agora, também não é o fim do mundo. Você pode ir lá e aprender, né? Todo mundo vai ter que aprender um dia. Então, vai lá e estude. Se você, você tem um segmento em vista legal, de acordo com o que o Serra já falou, que você conheça um bom distribuidor, ou, quiçá, até mesmo um bom fabricante, né? Por que não comprar direto do fabricante? Ou você é o fabricante? Ou você é o fabricante, por que não também, né? Talvez este seja um segmento bom para você. Agora, outra coisa que você tem que levar em consideração também, não só a parte de legislação como um todo, mas é a parte de experiência. Você tem experiência naquele segmento? Ou você gosta pra caramba, acha bem legal, mas você nunca trabalhou? Porque a gente sabe, pessoal, que a teoria, ela é linda, maravilhosa, né? Quando você pega, estuda uma coisa ali, mano, bacana, beleza, tô pronto. Só que quando você vai pro campo de batalha, meu amigo, é outra coisa, não tem jeito. Você pode estudar futebol o jeito que for, o jeito que bate na bola, o jeito que pega uma trivela, mas se você não entrar em campo e praticar, não vai ser um bom jogador, infelizmente. Então, a experiência, ela conta muito. Então, se você já trabalhou com alguma coisa na vida, seja serviço, seja material, a gente fala material, mas considera em serviço também, pelo amor de Deus, né? Talvez este seja um bom segmento. E agora eu vou contar uma historinha dessa mesma empresa que a gente vai lá e visita todos os anos para dar treinamento, né? Que é o quê? Eles têm lá o setor de licitação deles, né? Próprio deles lá, beleza, tá tudo bem. Várias meninas licitando. E aí, tinha um rapaz que ele aprendeu aquilo ali. Ele participou de licitação, ele foi aprendendo, ele foi fazendo contato com vários fornecedores daquela empresa, foi tendo vários canais de contato com muita gente aí importante, né? Gente fabricante, distribuidores bons, enfim. E o que ele fez? Ele aprendeu aquele segmento, pegou uma boa experiência, entendia demais daquele mercado. O que ele fez? Tinha um sonho empreendedor, né? Saiu da empresa, abriu seu próprio negócio e virou concorrente daquela empresa e hoje tomou uma boa fatia do mercado daquela empresa que ele aprendeu. Por quê? Porque ele não considerou o que o governo mais comprava, e sim o que ele conhecia, né? O segmento que ele já estava atuando, já tinha experiência, já tinha contato, enfim. Ele pegou daquele segmento que ele tinha, e às vezes aquele pode ser os 200, lá, posição 200 que o governo mais compra, mas ele está vendendo pra caramba daquilo, porque... Para ele é muito. Para ele é muito, né? E ele conhece do produto dele. E galera, a gente não está aqui para entrar no mérito da atitude do cara, se está certo ou se está errado. Exato. Não, eu estou para analisar a situação que aconteceu. Isso é um fato. Que aconteceu. Independente da minha opinião sobre o que o cara fez é certo ou errado com a empresa, não estou aqui para julgar isso, não é a nossa finalidade. É apenas você entender que você entender do segmento vai te ajudar na hora de você conseguir ter sucesso nas licitações. Vai ajudar bastante. Outra coisa que você tem que se atentar na hora de você escolher um segmento é você ver se aquele produto vem de perto de você, tá? Exemplo, esse cliente nosso que vende chá, ele está no Paraná. Se ele tivesse em Rondônia, talvez seria difícil ele conseguir licitações de chá lá, entendeu? Mas que ele tenha conheça alguém lá que fabrica o chá, que vende chá, provavelmente não tenha tantas licitações na região norte do país, nem sei se tem, tá, galera? Estou dando um exemplo, mas tragam para a realidade. Talvez tem apenas ao exemplo. Talvez em Rondônia consuma-se muito chá, eu não sei, tá? Mas estou só dando um exemplo. Então, talvez lá não fosse tão vantajoso quanto ele que está no Paraná. Então, no Paraná ele consegue distribuir toda a região sul ali, porque para ele compensa, tá perto. O fabricante dele provavelmente é da região também. Então, isso aí você tem que analisar. Se o seu produto é comercializável na região que você pretende atuar. Às vezes você tem familiaridade com o segmento, mas naquela região não se consome, não se compra muito. Às vezes até mesmo esse pouco te ajuda. Tudo bem, você pode continuar vendendo, mas é só fazer essa reflexão, porque dependendo de onde você está, o segmento não é tão interessante, não porque você não conhece alguém, porque você não entende, mas porque na região que você atua não se consome muito, tá bom? Atente-se a isso também. Exatamente. Bom, e aí, aquela frase clichê de todo mundo, né? Faça o que você gosta, tá bom? Não adianta você pensei num segmento bacana,
na onde eu estou pretendendo atuar, compra aquilo ali, eu tenho bons fornecedores, mas eu odeio fazer aquele tipo de coisa. Não é, sei lá. Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho muito isso para mim, né? Um motivo de levantar da cama e trabalhar, tá? Então, quando eu acordo lá, eu tenho um motivo a mais de levantar da minha cama e trabalhar, que é fazer o que eu gosto, né? Licitação é uma coisa que, para aqueles que me conhecem, sabe que eu tive que empreender aí meio que por necessidade, mas eu me apeguei ao negócio, realmente me apaixonei pelo mercado das licitações, já trabalhava com isso também, facilitou um pouco, mas enfim, eu gosto muito do que eu faço hoje. E pode ter certeza que se eu não fosse motivado a fazer isso todos os dias, eu poderia levantar da minha cama e trabalhar? Poderia, mas você sabe também que uma pessoa sem motivação fica muito mais complicado. Então, faça o que você gosta, trabalhe com o que você gosta de fazer. O Jarbas falou que trabalha com serviço nas alturas. Pô, apesar de eu ser piloto de avião, eu tenho medo de altura. E acredite se quiser ou não, quando eu paro no parapeito de um prédio ali, eu fico com medo, pô. É normal, tá tudo bem, porque ali eu não tenho um avião, não tenho as asas ali, é diferente, tá? Mas ele gosta de fazer isso. Tá tudo bem também, cada um na sua praia, cada um na sua especialidade. O importante é que você busque aquilo que te dê motivação a trabalhar, tá bom? Apesar de, pode ser que aquilo não dê tanto dinheiro quanto o outro segmento, mas é aquilo que vai te motivar, que vai te fazer continuar naquela batalha diária, né? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil. Às vezes não, as lutas elas aparecem, vêm, a gente está vivendo um momento desse de dificuldade, infelizmente, muita gente está em dificuldade, muita gente que vende para o governo encontrou uma alternativa para sair desse mercado, que é vender para um mercado que não está em crise. Pode ser que muita gente seja, mas o mercado da licitação não está. Um cliente nosso aqui falou que, na verdade, ele está completamente na contramão da crise, está acabando com os estoques tudo dele, lá das impressoras dele que ele fabrica. Enfim, tá bom? Algo que realmente te motive a driblar os obstáculos aí e continuar em frente, tá bom? Agora, quer complementar? Eu ia fazer um comentário, mas pode terminar, que depois eu faço. Vou fazer o último comentário aqui, a gente para dúvidas, prometo. Agora, pode ser que realmente você, depois de tudo que a gente já falou aqui agora, você não tenha pensado em nada. Você nunca trabalhou com algum segmento relevante, você não tenha bons fornecedores, a região que você quer atuar não é forte em nada, o produto que você pensou não vende, enfim. Pode ser que você não tenha pensado em nada. É o fim do mundo para você? A boa notícia é que não é o fim do mundo também. Há uma solução para quem não tem nada em mente do que fazer, tá? Tem alguma coisa que você pode se especializar. É isso aí, pode terminar. Que é o quê? Você pegar e fazer um teste. Você vai testar em vários segmentos diferentes através das cotações eletrônicas, né? Que é o quê? São pequenas aquisições que o governo faz todos os dias. Então, o Suami está aqui com a gente, o Suami ele deve estar começando a testar aí os segmentos, né? Ele ainda está em dúvida também do que ele vai vender. Vai fazendo pequenos testes. O lado bom de você ter vários quinais na empresa, e eu indico que você tenha, apesar de eu sou da opinião aqui, aí é uma opinião pessoal minha, não sei nem se o Serra concorda, mas eu tenho a opinião pessoal de que eu prefiro focar em poucos segmentos, tá? Apesar da nossa segunda empresa, a empresa que a gente participa de licitação, ter umas 40 páginas de KINAI lá, eu sou da opinião de que a gente deve focar em poucos segmentos, por tudo aquilo que eu já falei, né? Você ser referência no mercado, você conseguir fornecedores especialistas naquilo, a gente ser especialista em alguma coisa, a gente conseguir economia de escala, mas nem por isso eu vou deixar de fazer uma empresa com vários KINAIs. Não tem problema eu fazer uma empresa com vários KINAIs.